Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Boletim da Adapta. Eu não sei se esse vai ser o nome, mas a ideia aqui desse quadro é fazer com que você esteja mais ligado das notícias mais importantes de IA no menor tempo possível, do jeito mais divertido possível. Eu sou o Max, eu sou cofundador da Adapta. Esse aqui é o Axel. Axel. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos ao melhor podcast de notícias do mundo. Desde agora vai ser seu podcast favorito. A gente vai trazer, não vai ser só podcast, né? Vai ser vídeo podcast, mas a gente vai trazer para vocês as melhores notícias da semana. Seguinte, a gente quer fazer uma coisa que seja útil para você e rápida e divertida, tudo ao mesmo tempo. Então, para que você não tenha que estar cadastrado em 10 mil newsletters, a gente quer te mostrar simplesmente quais são as 3 notícias mais importantes da semana. E não só a notícia, a gente vai te dar a notícia que a gente achou mais importante da semana, a nossa interpretação da notícia, aquelas coisinhas que de repente só a gente sabe por estar numa empresa grande de IA aqui dentro do Brasil. E por fim, uma ação que você poderia tomar de acordo com essa notícia. Ou seja, notícia, interpretação, ação. Essa é a ideia aqui. E de novo, se você gostar do que você está vendo aqui, dá o like nesse vídeo, por favor, e se inscreve no canal, porque a gente só vai continuar fazendo isso se a gente ver que as pessoas tiram proveito. E também manda algum comentário daqui do que você gostaria de ver dentro desse canal. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Chechel? A primeira notícia da semana, e essa notícia que todo mundo sempre fala, é sobre perca de trabalho. A inteligência artificial vai deixar nós, sim ou não, sem trabalho, Max. O que você acha? Então, é o que a gente sempre fala, né? A gente nunca viu uma tecnologia criar menos trabalhos do que ela tira, né? Então, se você vê a taxa de desemprego, ela tem uma constante de só diminuir conforme os anos. Isso em qualquer lugar, em qualquer período. Então, eu não acho que vai ser diferente em relação à revolução dessas inteligências artificiais. Mas o que é engraçado é que você vê os CEOs das Big Labs, né, da Anthropic, da OpenAI, etc. No começo eles eram doomers, né, que a gente fala que pô, vai acabar o emprego, ferrou, não tem mais emprego para ninguém, tudo é AI. E agora eles já mudaram a abordagem, né, eles estão prestes a fazer IPOs também, exatamente. Agora eles precisam cativar mais o público. Então eles já mudaram a abordagem, já estão falando, não, que isso, vai ter sempre mais emprego. Não vai ter menos emprego. E tem um ponto interessante, até que eu estava falando ontem veio aqui na Adapta, uns 25 empreendedores jovens de 20 a 25 anos. E eu falei uma coisa que eu vejo pouca gente falar aqui no Brasil, mas é muito verdade. Se você pensar, a inteligência artificial, ela é muito boa, ela é generativa, né? Ou seja, gerar coisas é muito mais fácil. Sim. Mas para tudo que você gera, você precisa verificar. Exatamente. Aí você precisa da verificação humana. E eu gosto muito disso que você fala, que é sobre quem vai ser essa pessoa que vai verificar. Tem uma palavra que esqueci agora como você usa, mas uma vez escutei você falando num podcast sobre a AI ainda não vai tirar a responsabilidade de quem vai ter a culpa de fazer a coisa. Exatamente, você ainda precisa de responsabilidade. Então, ontem mesmo, um moleque que estava falando aqui que ele tem uma empresa, que ele tá fazendo análise de crédito automaticamente com o IA, e ele falou, puta, mas tá difícil porque eu preciso ficar verificando tudo, e eu não queria contratar, e eu falei, cara, querendo ou não, tudo bem. Você precisa ter essa etapa de verificação do humano mesmo. A IA vai fazer cada vez menos erros, cada vez melhor e tudo, mas no fim do dia, o humano precisa ser responsável. E é justamente isso aí que esse estudo aqui da Ramp ensina. E essa é a primeira notícia, temos nova informação, nova data sobre empregos e inteligência artificial, a relação que tem. Ramp, um banco digital muito conhecido, lançou um estudo que eles analisaram 20 empresas do portafólio deles, 20 mil empresas, perdão. 22 mil empresas, né? 22 mil empresas. 21.599, isso. Nos Estados Unidos. E qual que é essa tendência? Todas as empresas que começaram a adoptar inteligência artificial, após 2 anos, em lugar de parar de contratar ou baixar o headcount deles, começavam a ter mais pessoas, precisando mais pessoas entrar a trabalhar com eles. E isso acontece muito também em pequenos negócios. E aqui eles trazem uma data muito interessante para todo mundo que tenha pequenos e medianos negócios medianos. Médios. Negócios... E galera, cada erro que o Chechel fizer aqui, vocês podem zoar assim, tá nos comentários, tudo bem. Ele gosta, na verdade. Eu gosto dessa Ele tá aprendendo português.
Então, vocês podem falar aqui, tá? Não tem problema. Estou fazendo o meu melhor trabalho para falar meu melhor português aqui com vocês e também para trazer as melhores notícias. E segundo ele tá falando português agora, tá bom? Então, se vocês... não é português, é português que ele tá falando agora. Continua. E o que acontece? É muito interessante, porque se você olha aqui, o que eles dizem é que esses negócios são menos prováveis de usar AI no primeiro momento, mas quando começam a usar muito, intensamente. Uhum. E então pessoas que não tinham um equipo dedicado de engenharia ou finanças, quando têm inteligência artificial e começam a colocar, começam a ter tanta produtividade que precisam pessoas novas, sabe? Estão ganhando tanto dinheiro, agora precisam contratar. E eu acho que é legal, até de novo, mostrando lá, que eu ninguém não falei, cada notícia aqui a gente quer trazer a notícia, a interpretação e a ação. E se você pensar, aqui dentro da Adapta, a mesma coisa é verdade. Então a gente hoje está em 120 pessoas. E eu tinha essa ideia meio tonta, né? De quando eu criei a Adapta. Não era tonta, assim. Era a minha ideia. Eu falei, quero criar uma empresa grande que no máximo vai ter 50 funcionários. Não quero nunca passar de 50 funcionários. Sim. Só que, cara, tudo bem passar de 50 funcionários. Se a empresa está crescendo, se você precisa dessas pessoas, tudo bem, né? Os funcionários estão lá justamente para fazer coisas que a IA não consegue fazer. Para fazer com que a IA tenha mais resultado, né? Porque... tem muita coisa que não tem como você substituir um ano. E é isso que é interessante, que esse estudo só comprova isso. E é o que está acontecendo também com as vagas de desenvolvedor, por exemplo. Todo mundo achou que agora que IA. A IA desenvolve bem pra caramba agora. Assim, não tem o que falar. A IA é hiper inteligente em desenvolvimento, principalmente. A melhor coisa que a IA é em desenvolvimento. E mesmo assim, as vagas de desenvolvedor tá aumentando. Por quê? Porque você precisa de alguém para fazer essa verificação. Você precisa de alguém para verificar o PR, né? O que é quando você sobe o código ali. Então, não vai deixar de ter essa necessidade do humano. Pelo menos por um bom tempo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas assim, o que a gente sabe de cada revolução é que o humano muda de trabalho, mas ele não é obsoleto. Exatamente. E falando do futuro e falando do passado agora também, tem um website muito legal, curiosidade do dia para todo mundo aqui. Esse é legal mesmo. Que se chama o Arquivo Pessimista. Arquivo Pessimista. Isso. Que basicamente traz jornais desde 1920, de tudo, 1930, todo mundo falando que as máquinas iam tirar o trabalho das pessoas e como estão todos tristes, sabe, super pessimistas, de todos os anos. E esse arquivo, na verdade, tem muitos artigos mais interessantes. Vamos a deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver também. Mas, agora, aqui puxando um pouquinho mais essa notícia, Max. Você acha que daqui a 200 anos, um tempo muito longo, eu sou um pouco contrário, sabe? Eu acho que essas perguntas de AI vai deixar sem trabalho são perguntas que não dá para responder com um sim ou um não. Eu acho que são perguntas que estão complexas que, a longo prazo, eu sinto que a AI vai pegar muita economia, vai revolucionar o jeito que o sistema econômico funciona. Sim. E, sabe, talvez não existam trabalhos, talvez tenhamos como Elon Musk. Elon Musk acredita que vai ter uma abundância para todo mundo, um Universal Basic Income muito grande e que todo mundo vai ser abundante. Você concorda? Sim, não? Acho que sim, porque se você pensar já é uma tendência, né? A gente, principalmente as coisas que são totalmente tecnologia, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Que, pensa quanto sinistro é isso. A gente tem o mesmo celular do que o Elon Musk. Sim. Elon Musk é o cara mais rico do mundo, mas você consegue ter o mesmo celular que ele. Sim. Né? Uma pessoa... qualquer assim, pessoa consegue ter um computador hiper inteligente aqui na palma da mão e por conta do capitalismo, né? E eu acho que é uma tendência em relação a tudo. Então, o mundo é cada vez mais abundante. A gente tem cada vez mais acesso a recursos diferentes. A gente consegue falar... Pensa, sei lá, quando linha telefônica... Nem é tão velho isso, né? Nem é tão antigo isso. Se perguntar para seus pais, eles vão lembrar disso, né? De que uma linha telefônica era um ativo. Você conseguir falar com alguém, receber ligações, isso era uau! Tipo, hoje em dia é commodity. Isso todo mundo tem. Né? Literalmente, moradores de rua tem telefone, né? Linha telefônica. Então, todo mundo tem. E eu acho que se você pensar, é natural que isso vá acontecendo com mais e mais ativos. Né? A própria comida também, se você pensar. Antes, todo mundo era agricultor. Todo mundo, 98% da população trabalhava plantando mesmo, colhendo, com gado, seja lá o que for. Mas hoje em dia você não precisa mais gastar esse tempo nisso. Você tem alguém que está fazendo isso para você. E você pode pagar o seu dinheiro para comprar aquilo. Então, o mundo, se você pensar, vai numa direção muito, muito grande de abundância já. E se IA é uma tecnologia que ajuda você a fazer tudo melhor e mais rápido, com menos necessidade do humano,
é natural que você tenha mais abundância em tudo, né? Se você pensar hoje, tem alguns gargalos na economia que são as coisas caras mesmo, né? As coisas escassas, que é onde você morar, principalmente, né? Então, o que continua tendo inflação atrás de inflação? Moradia e saúde. Legal. Acho que são os dois grandes. E educação também, eu diria. Educação, se você pensar, já não faz sentido algum. A IA realmente, porra, já mudou a educação, cara. Exatamente. Já mudou completamente, assim. Eu acho que tem até aquela escola muito legal, Alpha School, que tá provando isso, né? Que você não precisa ter um professor de cada matéria, cada coisa, não. Você pode dar uma IA que ensina as coisas, o conhecimento geral para a criança, e você tem um tutor ali, que é um facilitador, uma figura que ajuda as crianças em coisas mais emocionais, e a resolver bloqueios. Mas o ensino em si de conhecimento, a IA consegue já fazer muito melhor do que um humano. Para essas coisas que já existem há muito tempo, as disciplinas que a gente já sabe qual que é o melhor jeito de ensinar. A gente ensina matemática há quantos anos? Séculos, né? Então, a gente já sabe um melhor jeito, já existe um melhor jeito de ensinar matemática para criança. Mesma coisa com história, mesma coisa com geografia, mesma coisa com várias dessas disciplinas. Enfim, o ponto geral é esse, assim, eu sou muito otimista, né? Porque é a direção, né? Eu até falo isso no livro, né? É até legal a gente ter sempre um livro aqui. Se puder trazer, Marinho. Na anterior eu trouxe livros aqui. Eu acho que... Não, ter o livro aqui da inteligência pragmática é legal, porque eu acho que é um plug sempre. No livro eu falo disso, né? Que é difícil a gente prever sempre o que vai acontecer. Mas é muito mais fácil a gente enxergar direções, né? Vetores. O que já está acontecendo. É muito mais fácil do que você tentar prever uma coisa completamente aleatória. Pô, quais são as direções? E a direção da tecnologia para mim é essa. Por isso que eu sou otimista. Legal. Agora vamos na segunda notícia, enquanto trouxem o livro aqui. Segunda notícia da semana, muito interessante. Peraí, faltou a ação. A gente falou da notícia, né? O estudo do RAMP. A gente falou da nossa interpretação. Agora, qual que poderia ser a ação que o empresário, o profissional aqui escutando poderia tomar? Eu acho que o mais importante dessa notícia para qualquer empresário é, se você não está adoptando AI agora, quão rápido você está adoptando AI? De verdade você está usando bem AI? Acho que se vocês olham essa métrica, era 2 anos para acontecer alguma coisa interessante na sua empresa adoptando AI. Ou seja, que eles viram que começava a crescer só após 2 anos. Então, se após 2 anos que você usa AI, você não sente que está talvez crescendo e trazendo mais pessoas, será que algo está funcionando bem? Eu sinto que isso poderia ser como o mais prático, mas não sei o que você acha. Então, para mim, a ação, na verdade, é a mesma que eu dei pro garoto aqui ontem. Não ter medo de contratar gente. Legal. Não achar que, por conta da IA, você tem que automatizar tudo, nem nada. Cara, tudo bem você contratar. Óbvio, é legal você pensar antes, posso resolver esse problema com IA? Eu preciso contratar essa pessoa? Ou isso aqui é um problema e não uma posição? Então é só solucionar, não preciso de alguém responsável por esse resultado? Mas se você perceber que você precisa de uma pessoa, você precisa da responsabilidade de alguém por aquele resultado, exatamente. Aí faz sentido você contratar. Então não tenha medo de contratar. Eu acho que, querendo ou não, essa é a mensagem daqui. Então a ação é essa. Não tenha medo de contratar pessoas só porque IA pode automatizar muitas coisas. Boa. E agora vamos na segunda notícia da semana, que é sobre uma coisa que nunca tinha acontecido na história da inteligência artificial. E é muito interessante, Max. Isso aí é paulada. Por primeira vez, um modelo open source de código aberto, que significa que, além de ser muito mais barato e que todo mundo tem acesso a ele e a como foi construído, conseguiu superar modelos fechados, privados, em tasks específicas, em tarefas específicas. Isso não tinha acontecido antes, e quando falo em modelos privados, são os últimos lançados. Então, por exemplo, Fable 5 e GPT 5.6 Sol. Kimi 3, essa é a notícia da semana. Kimi 3, modelo chinês, que foi lançado, conseguiu ir mão a mão com esses modelos privados, que são muito mais caros. Legal, vamos dar um pouco de contexto até para as pessoas. Né, os modelos de inteligência artificial, né, é a inteligência que roda por trás de toda a aplicação que você usa. Exatamente. Seja dentro do Adapta-On, obviamente, a gente tem vários desses modelos lá. E essa foi até a grande tese, né, do produto Adapta-On como um todo. Foi, vou colocar todos os modelos dentro de um só lugar. Mas se você usa o ChatGPT, você vai ver os modelos da classe GPT ali dentro.
Agora que tem um nome Sol, né? Eles melhoraram agora os nomes, vai ter nomes mais bonitinhos agora, né? Sol, Terra, qual que é o outro? É Lua mesmo? Lua. Lua, né? Sol, Terra, Lua, então ficou mais bonitinho os nomes. O Cloud agora tem o Fable, né? Também um nome mais bonitinho, porque antes era sempre nomes com números, né? E aí Gemini ainda não tá nos nomes com números, que são os modelos do Google. Mas enfim, você tem esses modelos então, que são dos Big Labs, que a gente chama, ou seja, dos grandes laboratórios. E aí a gente está falando das empresas que você conhece mesmo. Então... Anthropic, OpenAI, XAI de Elon Musk, a NVIDIA talvez poderia entrar também. Que o modelo da NVIDIA é open source, na verdade, né? Também, né? O Nemotron, né? Então ele não é... Open source que significa... Como você definiria open source, Chechel? Eu acho que open source para mim é a melhor definição. Imaginem que vocês vão a uma pizzaria. A gente está aqui em São Paulo, vai a uma pizzaria aqui em Pinheiros. E é uma pizzaria que ficou viral no TikTok porque tem a cozinha aberta. Então, essa pizzaria tem cozinha aberta, então você consegue ver o que o chefe está criando, o que ele está fazendo e que está cozinhando. E você vai a outra pizzaria, então, depois. Mas essa pizzaria tem a cozinha fechada. Você senta ali, chega um moço e entrega para você. Para mim, essa é uma definição simples de que seria. Você consegue ver que o modelo open source, basicamente, você consegue ver de verdade quem foram, que está criado, como foi feita a coisa que você está consumindo. Privado, cozinha fechada. Pode ser, e tem ainda mais uma coisa, além disso, no open source você pode meio que alugar essa cozinha. Você pode copiar essa cozinha e ter a mesma cozinha. Então, no open source, o que você consegue fazer? Você consegue baixar até vários desses modelos open source e rodar em máquinas locais. Então, rodar em computadores locais, sem precisar acessar o serviço de alguém. Então, essa é uma diferença grande também. E normalmente, esse open source vem desde sempre, assim, né? Tem há muito tempo que existe. Tem várias empresas que rodam em modelos open source. O próprio WordPress, que deve ser o mais conhecido de todos, né? Sei lá, 30% dos sites no mundo eram do WordPress. E WordPress, o software, né, do WordPress, todo o código dele era código aberto, era open source. O que significa isso? Que as pessoas podiam lá e mexer nesse código também, tentar ajudar a deixar ele ainda melhor. Então é mais ou menos isso que é open source. E aí, o que essa notícia traz agora, que é interessante, é isso. Pela primeira vez, então, o modelo open source está melhor do que os modelos closed source, os modelos privados dessas Big Labs. Que é uma notícia gigantesca. Exatamente. Aqui temos a Guilherme Rauch, da Vercel, falando justamente o mesmo. Pela primeira vez, um modelo de código aberto está... E aqui é legal também os disclaimers que ele dá. Até, inclusive, depois a gente põe a fotinha aqui minha com o Rauch, né? Que eu fui lá visitar ele até. A gente é um grande cliente da Vercel. E aí eu fui visitar ele até lá em São Francisco. Hermano, né? Argentino. Espero que não ganhe a Copa. Vamos, Guilherme. Mas o negócio aqui quando a gente fala sempre isso, modelo mais inteligente, o que isso quer dizer? Existem vários benchmarks. O que são esses benchmarks? São meio que provas. Pensa como se fossem provas. Exatamente. É prova. Então a prova vai lá e você tem provas de várias coisas diferentes, que nem na escola mesmo. Você vai ter prova de código, prova de front-end, prova de back-end, prova de matemática até mesmo, Exato. Prova de direito, prova de medicina. Você vai ter várias provas diferentes e você vai ter provas gerais também, que daí eles vão colocar esses modelos para fazer essas provas. É basicamente isso. E a Gui, o Kimi, uma dessas provas, desses benchmarks mais famosos, ele foi melhor do que os modelos pagos, privados, em várias instâncias diferentes. Certo. E mesmo, vou trazer aqui um use case. O pessoal consegue ver o que a gente está olhando aqui na tela. Então, vocês vão ver aqui também. Mas aqui ele fala Isso aí é o quê? Que com Kimi 3 ele conseguiu replicar esse jogo aqui chamado CSGO, usando 600,000 tokens, basicamente $3 em API usage. E o mesmo custaria para ele $10 com Fable 5 e $6 com GPT 5.6. Ou seja, o cara recriou um game, né, o CSGO, né, então Counter-Strike Go, junto com o Portal, que é um outro game, então ele mesclou os dois games, com apenas $3 e ele gastaria $10 no Fable. Exatamente. Mas enfim, isso aí também, esses twitters aí sempre tem que ter um pouco de cuidado. Porque Ninguém sabe quando o cara fala que recriou o jogo, pode ter certeza que ele não recriou o jogo. Pode ter certeza que ele fez uma única fase bugada pra caramba. Então essa também é parte da nossa interpretação aqui e parte do nosso papel também desse quadro.
falar o que é bullshit e o que não é. Tá? Então você pode ter sempre um grau de ceticismo assim quando você vê esses tweets. O cara falando que recriou. E quando ele fala que isso aqui é também interessante, ele fala three-shotted this. O que significa isso? Que ele fez em 3 prompts. E cara, ele pode ter feito em 3 prompts, mas isso aqui não é um jogo completo, nem ferrando, pode ficar tranquilo. Exato. Mas é curioso, por enquanto. é curioso ver porque, sabe, um ano atrás isso aqui era impossível. Sim. Um ano que vem, será que já dá para recriar? Eu vejo isso muito até, eu acho que tem muita gente que não sabe, mas a Adapta fez no ano passado a maior hackathon da história do Brasil, a maior premiação da história do Brasil. Foi R$1 milhão em premiação. Exato. Pensa nisso como é maluco. Porra, não foi Nubank, não foi Mercado Livre, não foi, sei lá, o Quinto Andar, não foi a Adapta, uma empresa bootstrap que fez a maior premiação da história de hackathon. Sem nenhuma contrapartida, a gente literalmente deu a premiação, gastou dinheiro pra caramba, foi maneiro pra caramba. E é isso, como pra incentivar realmente as pessoas a criarem coisas. E aí eu vejo que o que as pessoas criaram nesses 2 dias da hackathon e depois elas tiveram mais 3 meses, não, 1 mês pra refinar o que elas criaram, cara, eu vejo que realmente hoje em dia recriar essas coisas com IA é muito mais fácil. Assim, eu acho que o nível dos projetos que a gente teria, se a gente fizesse hackathon hoje, o nível dos projetos que a gente teria seria absurdo. Sim. Seria absurdo. Assim, Sim. Realmente é noite e dia o quanto evoluiu em só 1 ano. Assim, é chocante. Hoje, qualquer pessoa que dá adapta, que não sabe nada mesmo de código, conseguiria recriar melhor até os projetos da hackathon só com ferramentas. Exato. Não é louco isso? Não, muito louco. Com o Skip já daria para fazer muitos dos projetos. Só com o Skip, exato. Só o Skip. Só nosso Skip. Exato. Plug do Skip. Te amo, Skip. Patrocínio. Mas é verdade. Se você quer criar aplicativo, site, landing page, dashboard, cara, qualquer coisa. Por exemplo, agora, eu tô com. Não dá pra ver, depois eu tiro uma foto. O que eu tô aberto aqui é um Skip que eu criei, que é o que eu chamo de Idea Inbox. Então, até a minha newsletter, eu, em vez de abrir meu e-mail, que eu tenho um e-mail só de newsletters, que eu assino várias, eu tenho esse filtro que eu criei aqui, que é o Idea Inbox. Deixa eu até dar um record nisso, que eu acho que é legal, né? Boa. Ó, pra mostrar pra galera, já fazer o plug do... Enquanto isso, vou ensinando aqui para vocês. Kimi 3, outro use case que eles fizeram, parece que o vídeo de lançamento deles foi feito com o próprio Kimi, que isso já dá para fazer com bastantes modelos, essa edição de vídeo, mas mesmo assim igual curioso. Não sei de onde pegaram isso aqui. Mas curiosidade do dia é essa. A gente deveria fazer isso aí algum dia. Vamos fazer algum lançamento da Adapta, algum vídeo de lançamento da Adapta, usando o próprio Adapta. Notem minhas palavras. Predição. Mas, outra coisa legal também, então a interpretação, o que as pessoas têm que tirar disso, né? A gente falou bastante aqui na notícia do Kimi, né? Então, pela primeira vez, um modelo open source e tal. Primeiro, querendo ou não, mais um plug, difícil a gente não fazer plug, né? Porque são nossos produtos, mas uma coisa legal da Adapta, do Adapta One, né? Nosso primeiro produto, é que você tem todos os modelos lá dentro. O Kimi 3, como acabou de lançar, ainda acho que não tá, mas deve subir já. Exatamente. O que é muito legal e o que fez com que nossa tese sempre se provasse muito certeira, né? De que vai ter uma guerra de modelos para ver quem tem o melhor modelo. E em vez de você ter que ficar no meio dessa guerra, você pode se aproveitar dessa guerra. E a Adapta é um jeito de fazer isso. Né? Então, acho que o Adapta One, né? Nosso produto. Então, esse é um plug que é difícil não fazer. Mas outra interpretação que você tem que ter disso é que eu tenho essa interpretação de como é bom realmente essa batalha para todo mundo. Porque essa guerra constante de modelo vai fazer com que cada vez mais IA fique mais barata e melhor. Se você pensar o que aconteceu com a internet já mesmo, com o cloud, né? Você nem pensa, mas assim, pensa a quantidade de fotos que você tem no seu iPhone, pensa a quantidade de mensagens que você tem no seu WhatsApp. Sim. A quantidade de tudo que você tem aí custa dinheiro, né? Isso aí está fisicamente armazenado em algum lugar. Só que você mal sente isso, é tão barato, justamente porque teve essa guerra das Big Labs, né? Em relação à cloud, principalmente. Então, você nem sente tanto esse custo porque teve essa guerra. Então, essa guerra desenfreada é ótima para todo mundo que consome essas ferramentas. Então, essa é uma interpretação que eu gosto de ter. Então, você vai ter cada vez coisas melhores e mais por menos. Bom, essa é a minha interpretação, então, do Kimi. E se a gente for para a parte de ação, né? O que a pessoa pode tomar de ação hoje em relação a isso? Aí, óbvio, a gente já fez um jabá, mas, se você tá na Adapta, usa lá dentro da Adapta o Kimi, que eu acho interessante. Você pode tentar usar ele direto lá também. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que testar o Kimi pode ser divertido. E agora, então,
Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, não deu like no vídeo, não comentou alguma coisa brincando aqui com o português do nosso Axel, é hora de fazer isso. Então dá like no vídeo, se inscreve no canal e faz a gente continuar fazendo isso, beleza? Agora indo para a terceira notícia então. Terceira e finalíssima notícia. Uma notícia interessante também. O que acontece? A AI está muito boa. Todo mundo sabe isso. O bottleneck, o gargalo principal agora é como eu implemento IA na minha vida, na minha empresa. Anthropic se acabou de juntar com Blackstone, Hellman & Friedman e Goldman Sachs para lançar sua empresa de consultoria de AI chamada Ode.com. Quem são essas outras empresas? Então, a Anthropic todo mundo conhece, dona do cloud, né, maior lab de AI, que é uma startup independente, né? Então, todo mundo conhece. Agora, essas outras empresas, Blackstone, Hellman & Friedman e Goldman Sachs, são menos conhecidas aqui no Brasil. Dá um briefing rapidinho do que são elas. Basicamente, são empresas muito grandes que se dedicam a pegar dinheiro de pessoas que querem invertir seu dinheiro em outras empresas, ações, ou fundos, ou cripto. E Blackstone é uma das mais grandes do mundo, tem porcentagens de empresas muito grandes, então eles controlam, tem muito poder, todas. Blackstone, Goldman Sachs também tem muita informação, insider information de todas as empresas do mundo. Minha curiosidade sobre isso é que David Solomon é DJ também, de Goldman Sachs. Esse cara é DJ, verdade. É um grande homem. O CEO do Goldman Sachs é Exatamente. Depois procurem. E a música dele é muito boa. Eu disse para focar. Dá para falar que parte da produtividade da Adapta, sabe? Veio da música dele. A música do CEO do Goldman Sachs. De Goldman Sachs. Mas vamos. Interpretação, Max. Essa aqui é muito interessante. Então, a notícia exatamente. Eles se juntaram os quatro para criar uma empresa de serviços de IA, de consultoria de IA, certo? Sim. A interpretação. Para mim, eu já falei, o maior gargalo agora do mundo, e eu como head de educação também fico pensando muito nisso. Como você ensina as pessoas a usar inteligência artificial quando a pessoa talvez ela não quer aprender a usar inteligência artificial, sabe? Como a luz. Eu não sei como funciona esse foco aqui. Eu não quero aprender a usar o foco, eu só quero ter luz, sabe? E isso mesmo para muitas pessoas, muitos empresários. Eu não quero saber como o flop do computador funciona e por que as LLMs, se tem esse open source aqui, se você usa skill, e se daí você cria um agente, coloca um cron e faz uma mágica e agora a sua empresa está 100% automatizada. O que o empresário quer, às vezes no final do dia, é simplesmente one click, sabe? Ou colocar alguém que essa pessoa fique ali e que seja implementado. E eu acho que isso vai ser a Ode, que, by the way, grande design de uma empresa de consultoria. Eu gostei muito desse design da página web deles. Você gostou desse design? Eu achei muito bonito. Bosta? Eu achei... eu achei que é um grande design. Sei lá, eu sou hater de minimalismo. Eu gostei da... Que legal. Você gostou desse design? Eu sou geração C. Mas que é isso, velho? Eu gosto de ler poucas coisas. Mas eu acho... Vamos olhar aqui. Eu não gosto de minimalismo. Eu acho que é muito contrário de corajoso, né? Mas vamos olhar aqui o que eles dizem. Dizem de qual vai ser a proposta deles. Corajoso mesmo? Corajoso? Medroso? Medroso. Pode ser. Em espanhol é ter coragem. Coragem. Não, isso é coragem, porra. Tô falando o contrário. Em espanhol é não ter coragem. Mas vamos focar aqui nessa notícia. Mas legal. Qual que é o ponto, eu acho que daqui, né? Dessa notícia? Usar a ferramenta não é suficiente. Sim. Né? A ferramenta de IA não é suficiente. E é até interessante que a Anthropic está fazendo isso, porque na Adapta a gente fez basicamente parecido, né? Sim. Desde o começo a gente já tinha a nossa consultoria de IA, que era focada muito ali em falar com o indivíduo, né? 70% da base da Adapta é empresário, mas a gente ia lá fazer uma call, muito por call mesmo, consultoria individual, ver o fluxo de trabalho do empresário e falar, beleza, você poderia estar usando IA dessa maneira aqui, você poderia estar usando IA dessa outra maneira aqui, né? A gente fez muito isso desde o começo da Adapta. Exato. Só que agora a gente viu que é tão importante isso e estava ficando tão interessante, com tantos resultados para os alunos, que a gente separou até uma BU da Adapta só para isso, só para implementação de IA. Então, parecido com o que o Anthropic fez até. Então, hoje na Adapta até, a gente 3 BUs, né? A gente tem, ou seja, 3 unidades de negócio. A gente tem o One26, que é a empresa que todo mundo conhece.
A gente tem o Skip, que é nosso produto novo, né? Que é basicamente como um Ovable, então Vibe Coding. E a gente tem agora também o Adapta Labs, que é basicamente a nossa camada de consultoria e implementação de IA. O que é bem interessante também, porque não adianta nada você ter as ferramentas, as melhores ferramentas, pode ter tudo, mas se você não usar IA, não usar do jeito certo, não vai dar resultado. E até, eu acho que é legal, já entra até na ação, o que as pessoas Sim, podem a fazer ação disso olhando aqui. aqui. Uma coisa, onde as empresas erram de dois jeitos principais, né? Bueno, isso aqui é muito importante. Acho que se estão fazendo algo nesse momento aqui, senhora ali em casa, está comendo alguma pipoca, está almoçando, Pega o caderninho. pega, senta, se relaxe, pega sua tacinha de vinho, que isso aqui eu escutei ontem, uma coisa muito, muito importante e interessante. Mas vou mandar para minha mãe. Olha o que eu vou fazer então, vou fazer aqui, vou desenhar bem simples. Então implementar IA pode ser um negócio muito, muito difícil, né? Ah, puta, como que eu vou implementar? Tem tanta ferramenta, tem tanta coisa, o que eu faço? Um jeito que a gente gosta muito de falar aqui é o seguinte, a primeira coisa que você tem que decidir é onde você vai implementar IA melhor, ou com mais foco. Por quê? Porque IA pode te ajudar em literalmente todas as tarefas possíveis. Sim. É generalista, é a inteligência artificial, né? Generalista, né? Então, ela te ajuda em tudo. Então, mas por isso que primeiro você tem que definir onde você vai implementar IA melhor. E para isso, um jeito fácil de você pensar no onde é nisso aqui, ó. Nível, resultado e gargalo. Tá? O que isso significa? Nível. Pensa agora então no nível da sua empresa. Então no nível maior, você que é dono de empresa. Qual que é o resultado que sua empresa deveria entregar? Porra, você quer que o resultado da sua empresa entregue, sei lá. Normalmente a maioria das empresas é lucro, né? Você quer que ela te entregue lucro. Sim. Beleza. Qual que é o gargalo? O que está te impedindo de entregar lucro? E aqui, ó, nessa coluna aqui, você pode colocar área. Coloquei o acento errado. Área. E aqui fluxo. Deixa eu te explicar. Então, você olhando hoje para sua empresa, qual área é o gargalo para ela entregar mais lucro? É marketing? Você está tá gerando muito pouco lead? É venda? Você está convertendo pouco desses leads? É produto? Você não está com um produto que de fato está solucionando o problema dos clientes? É operações? Você não está conseguindo fazer o resto rodar? É financeiro? Você não tem capital de giro? Você não tem caixa? Não sei o quê? Então você tem que pensar qual área hoje da sua empresa é o gargalo. Sim. Então digamos que, por exemplo, você fala, putz, não, meu problema é marketing, eu não tenho geração de leads. Beleza, então o gargalo é marketing. Aí para marketing, né, se você for marketing aqui, pensando então, no nível da área de marketing. Então no nível da área de marketing, qual que é o resultado que essa área deveria entregar? Pô, é leads, a gente acabou de falar. Beleza, quero que essa área entregue leads. Esse é o resultado que essa área deveria entregar. Tá, mas ela não está entregando. Qual que é o gargalo? Putz, o gargalo, daí você está investigando isso bastante, você descobre que o gargalo é falta de conteúdo, por exemplo. Falta de conteúdo. Legal. Porque você faz uma engenharia reversa, você lembrou que os maiores clientes que você fez vieram de conteúdo que você criava, e então você percebeu que você está tendo pouco porque você parou de fazer conteúdo, então falta de conteúdo é o seu gargalo. Aí, então a falta de gargalo dentro desse fluxo, o fluxo de trabalho de criar conteúdo. Qual que é o resultado desse fluxo de trabalho? O que ele deveria entregar? Pô, ele deveria entregar views e da pessoa certa, né? Então, views do seu ICP, ou seja, do seu Ideal Customer Profile. Beleza. Agora sim, você fala, qual que é o gargalo disso? De repente, eu não tenho boas ideias de conteúdo, não tenho uma máquina de conteúdo. Bum. É aqui então que você vai implementar IA. É aqui que você vai cavar até ter resultado. E por que isso aqui é maneiro? Porque se você pensar, a maioria das empresas, elas ficam pensando só em eu vou usar IA onde é fácil, onde é óbvio. Vou usar IA no atendimento. Eu vou usar IA para responder pergunta aqui no meu WhatsApp. Eu vou usar IA onde é fácil, onde é óbvio de usar. Né? Ou vou dar ferramenta de IA para todo mundo. Ótimo, você deveria fazer isso. Mas você como empresário também, como o cara que está nesse nível aqui da empresa, que sabe mais de todo mundo, você deveria ter uma estratégia top-down, né, de cima para baixo. De usar a IA, como ela é uma ferramenta que te ajuda em tudo, ela deveria estar te ajudando onde mais vai gerar resultado. Legal. E aí você faz esse exercício justamente para definir o onde. Onde que a IA vai usar. Legal. E daí depois disso você vai entrar nesse fluxo aqui. E eu vai ficar muito longo aqui, mas... Não vamos dar spoilers. Eu não vou dar mais spoiler, mas o ponto é, depois de você definir em que fluxo de trabalho, ou seja, a gente fez esse exercício para identificar em qual fluxo de trabalho eu vou implementar IA primeiro.
Depois que você entendeu isso, aí sim você vai lá e implementa IA naquele fluxo. Você vai quebrar aquele fluxo em várias etapas. Você fala, beleza, para criar conteúdo, então eu tenho a ideia, eu tenho o roteiro, eu tenho a gravação, eu tenho a produção, eu tenho o lançamento. Você vai dividir todas essas etapas e falar, beleza, em cada uma dessas etapas, como eu divido essas em mais etapas e como eu uso IA em cada uma dessas etapas. E aí sim vai ter partes delas que você vai conseguir automatizar e outras em que você vai amplificar, você vai deixar quem faz aquilo, o humano que faz aquilo, fazer melhor. Isso é o resumo do resumo. Mas o ponto eu achei bem interessante essa notícia porque ela vai total de encontro com o que a gente está fazendo aqui dentro do Adapta Labs, né? Ajudando as empresas então a implementarem IA de fato e não serem e não ficarem só na superfície. É um outro jeito que eu até brinquei disso, eu estava falando que as empresas meio que tem o problema dos 100 buracos. Como assim? O problema dos 100 buracos, o que é? Eu achei legal esse jeito. 100 assim, buracos. A empresa fica, então eles ficam cavando um pouquinho. Imagina que você está no deserto. Ok. Tá? Você tá num deserto cheio de sede. Você sabe que cavando tem lençol freático, tem água. Você vai lá, você tem uma pá e você cava um pouquinho. E fala, puta, não tem água aqui. E para. Cava mais um pouquinho em outro lugar. Ah, não tem água aqui, para. Cava mais um pouquinho em outro lugar, não tem água aqui, para. Porra, imagina se você soubesse onde que de fato você deveria cavar. Sim. Aí sim, você iria naquele lugar, cavaria até achar água. Você ia criar um poço. Sim. Aí sim você teria água, teria o resultado que você quer. Basicamente, a implementação de IA de jeito certo é meio que a mesma coisa. Entendeu? Em vez de ficar cavando vários mini buracos, esperando que tenha água, ou seja, esperando que tenha algum resultado, você vai onde você de fato sabe que vai ter resultado, porque se você melhorar aquele fluxo de trabalho, você vai estar solucionando um gargalo real da sua empresa. Um problema real da sua empresa que começa lá de cima. Boa. Né? Boa. E esse framework que eu mostrei que é legal, porque você pode usar ele justamente em qualquer nível da empresa. Então, qualquer pessoa que já tem um fluxo de trabalho poderia perguntar assim, dentro desse meu fluxo de trabalho aqui mais importante que eu faço hoje, qual o resultado que eu deveria estar entregando aqui nesse fluxo? E qual que é o gargalo dele? Por que eu não estou entregando esse resultado? Legal. Então, eu quero criar... isso, pensa, se funciona para o vendedor, funciona para o marqueteiro, funciona para o atendimento, funciona para o cara de produto, funciona para o cara de tech. Todo mundo tem que entregar resultados. Né? Então, não tem gargalos para entregar mais daquele resultado. E você usa IA para te ajudar a solucionar esses gargalos. Exacto. E não usar de qualquer jeito desenfreado. Exatamente. Só por isso, por favor, um like, um comentário falando. Isso aqui vale muito horas se vocês param para pensar. Tomou muito tempo. Sabe? Já são 3 anos só pensando sobre inteligência artificial todo dia. Nível de clareza e simplicidade é muito tempo, é muito uma anotação da cabeça, é muita coisa, né? Pra eu sou um puta nerd que você dá pra saber. Literalmente o livro é cheio dessas coisas aqui. É cheio de tentar tornar o complicado mais simples. Então é o que a gente fez também na nossa consultoria de IA, né? Dentro do Adapta Labs. E, enfim, a gente nunca nem falou muito do Adapta Labs, né? Até porque é uma coisa nova. Sim. Mas, enfim, a gente vai deixar um link aqui também para quem tiver interesse, principalmente se sua empresa fatura mais de 5 milhões por ano. Mas, de qualquer jeito, eu espero que esse exercício aqui já tenha te ajudado. Espero que você use isso independentemente do tamanho da sua empresa ou do seu cargo, porque ele funciona no matter what. Bom, então a gente prometeu que a gente ia trazer 3 notícias, a mais importante dessa semana, e a nossa interpretação e uma ação para cada notícia. A gente trouxe então a notícia do Ramp sobre o futuro dos trabalhos e como eles estão aumentando e não diminuindo. A gente trouxe a notícia do Kimi sobre como agora a gente tem um modelo de IA open source que é melhor até do que os modelos privados. E a gente trouxe a notícia também da consultoria agora da Anthropic para Enterprise, lá que eles se juntaram com várias outras empresas. E também como a gente está fazendo isso agora também dentro do Adapta Labs, nosso braço de consultoria e implementação. Então a gente trouxe 3 notícias, 3 interpretações e 3 ações. Eu espero que você tenha gostado, porque foi um prazer fazer esse primeiro episódio aqui para você. E de novo, se não tiver like, se não tiver biscoito, né? Se não tiver reforço positivo, no final do dia, a gente é basicamente uma pomba, né? Um cachorro de Pavlov. E a gente exatamente. Nosso estímulo é muito simples. É like. Comentário TikTok. E inscritos aí no YouTube pra gente saber que isso aqui de fato tá gerando algum valor e que faz sentido a gente continuar fazendo. Tô certo ou tô errado? Está totalmente certo. Comentem também aqui embaixo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Que notícias gostariam de ter? Se querem alguma coisa a mais, o que não, estou aqui para servir vocês. Estou aqui para servir vocês. Axel Rios. Estou aprimorando tanto meu português. No episódio 100, eu prometo, meu português vai estar perfeito para todo mundo aqui. Cara, essa promessa você não pode fazer, desculpa. Eu vou fazer a promessa aqui. Não pode. Eu não consegui em 3 anos no Brasil, mas galera, eu vou conseguir. Spoiler aqui, parece, né, que ele chegou no Brasil essa semana.
Mas há quanto tempo você tá morando aqui? Já acho que já 6 anos. Mas qualquer coisa no episódio 100 a gente dubla. Já vai ter dublador de AI automático, eu coloco aí e dublamos. Mas não, espero que tenham gostado, se divertido também, um momento tranquilo, é mais para vocês. Foi uma troca engraçada, mas também, sabe, pegaram coisas interessantes, vai ter presentes aqui embaixo na descrição. E amo vocês. É isso. Te amo, Adapta!